E pronto. A primeira aula a gente falou um pouco sobre o que é evangelismo, né? A ideia desse curso é justamente a gente conversar e aprender mais sobre como evangelizar. Só que o evangelizar é justamente a gente apresentar o evangelho. Então, na primeira aula, a gente explicou um pouco e bateu um pouco muito do que não é o evangelho e também do que é a cosmovisão cristã. Mas isso de forma bem simples, a gente vai aprofundar semana que vem. Eu quis começar com essa imagem de um rapaz justamente sentado e ouvindo Jesus. E se vocês podem reparar que tem aqui Opa! Aqui do lado tem a mochila dele, o peso, né, a questão do fardo. E essa imagem é muito importante porque quando a gente pensa em evangelismo, muitas vezes a gente tem que mudar a nossa mentalidade. O evangelismo não é algum momento que vai acontecer algo tão diferente do natural. Quando a gente pensa em evangelismo, a ideia central é justamente essa. Um pecador, alguém que tem seus fardos pesados, deixarem tudo isso aos pés de Cristo Jesus e conhecê-lo de fato. Aceitá-lo como único Senhor e Salvador de suas vidas, de nossas vidas. Porém, isso é muito simples. Quando a gente vê isso, a gente pensa, nossa, vai ser algo tão, né? E para isso a gente vai tentar desmistificar um pouquinho. Além disso, na outra aula, o que a gente viu? A gente falou o que é especificamente o Evangelho. A gente até falou que o Evangelho não são apenas Mateus, Marcos, Lucas, João, os livros que estão na Bíblia, ou não é colocar roupa tal e tal e tal para ir na igreja e ser aceito, não é se comportar da forma como não, você é crente, não, mas a gente entender o que a palavra de Deus nos direciona, e esse é um ponto principal. Viver o Evangelho, a gente entender que a nossa bússola moral, a nossa bússola é a Bíblia. Então, como é que a gente vai ter isso norteado, isso correto, caminhar nos caminhos adequados, se a gente não ler a Bíblia? Então, o ponto inicial de entender o Evangelho é a gente entender a palavra de Deus. Isso a gente já falou na primeira aula, só dando um passar. Essa aula tem base no livro Q3, Missões em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer hora. E o primeiro passo é qualquer pessoa, por isso que a gente foi trabalhando Cosmovisão na última aula. A gente falou um pouco mais, a gente vai aprofundar em Cosmovisão na terceira aula. E hoje, o que a gente vai ver? Hoje a gente vai ver qualquer lugar. Mas qualquer lugar, por que você usou essa imagem? Essa imagem é muito icônica e eu gosto muito dela porque é de um filme de Jesus Cristo. Tem um amigo meu que ele fez isso por muito tempo no norte da África. E é legal que ele fazia exatamente isso, um telão com som e projetavam um filme cristão, só que na linguagem daquele povo. Esse projeto chama Jesus Film Project. Eu vou até mostrar depois um curta que eles fizeram que é mais focado para jovens, até em desenho animado, é muito bem feito. Só que o legal é que você pode entrar no site deles, você se cadastrando de forma gratuita, você consegue ter acesso a 1.600 idiomas. O foco deles é evangelístico, então é um filme simples, objetivo, apresentando o evangelho para pessoas que não têm nada de cristianismo em sua visão de mundo, em sua cultura. E mais interessante é que você pode baixá-la de forma gratuita na linguagem que aquele povo fala, que foi o que esse meu amigo fazia. Ele baixava em crioulo, que é uma linguagem que lá em Guiné-Bissau, além de mais de 20 línguas que é falado lá, e ele fazia o quê? Pegava o projetorzinho, pegava o gerador de energia, enchia, pegava as caixas de som, levava, conversava com os líderes, olha, a gente quer apresentar um filme, legal, nem sabe o que é isso, a gente nunca teve acesso a isso, não tem celular lá no meio no norte da África, não tem tecnologia, então o que é isso? E ele começava a mostrar, e ele me contou um negócio que me marcou muito, duas experiências muito legais. Uma que é a primeira vez que ele mostrou esse filme para uma tribo, e a tribo começou, os líderes se levantaram, mandando tudo parar. Eles falaram, o que foi? Aconteceu alguma coisa de ruim aqui. Ele falou, não, esse filme é do quê? É sobre o seu Deus, como você falou? É sobre o meu Deus. Mas o seu Deus não fala só espanhol? Seu Deus não fala só inglês? Seu Deus não fala só francês? Porque a mentalidade daquele povo era, o Deus deles fala a língua deles, não é um Deus nosso. Ele não se revelou a nós. E quebrou muito exatamente isso, ele apresentar um filme que era numa linguagem, que era a linguagem deles. E daí a mentalidade deles foi, o seu Jesus, o seu Deus, se importou em aprender o meu idioma. Isso foi transformador.
a ponto de quando eles iam assistindo, eles ficavam torcendo no filme. Então aparecia Jesus fazendo um milagre de pão, ainda mais numa região que tem muitos problemas de fome. Jesus multiplica o pão, eles ficavam felizes, parecia que estavam uma torcida de jogo de futebol, como a gente imagina. Agora imagina quando começava a aparecer Judas. Eles queriam pegar pedra, queriam jogar no telão, ficavam bravos. Jesus, sai daí, Judas é ruim. E daí você vê toda a sequência de Cristo Jesus sendo preso, sendo julgado, sendo chicoteado. Para a gente que se depara com tantas vezes na nossa vida essa história, é isso. Mas imagina para eles. Ele conta que ficava um silêncio na aldeia, ninguém falava nada, e daí você começava a ouvir alguém chorando aqui, e alguém murmurando entre eles, você fala assim, mas por que ele fez isso? Ele era bom, como assim Jesus morreu? Jesus ele falava de coisas tão boas, e a gente estava entendendo que ele era sim 100% homem, mas ele também era Deus, porque não é possível as coisas que ele fez, se ele fosse só humano, mas ele morreu. Esse Jesus que eu estava pondo minhas expectativas e daí é interessante que você começa a perceber da mesma forma os discípulos, não é? Quando se afugentam e fogem no momento da crucificação. Mas aí maravilhosamente no filme é retratado e fala da ressurreição de Cristo Jesus, ele se apresentando e aí eles se alegravam, comemoravam, Jesus está vivo. Eles ficavam felizes, muito, muito alegres. E é muito maravilhoso você ver isso. E outra história que ele comentava era justamente eles terem essa percepção de mas por que ninguém chegou antes? Falar desse Jesus pra gente. A gente ficou sabendo agora, tanta gente passou antes e tinha uma dificuldade para entender isso, né? Essa questão, é claro que a gente vai passar por uma parte da teologia que a gente tem que entender. Deus não é um Deus injusto. Ele dá oportunidades para diversas formas a gente entender Ele. E isso é muito louco a gente pensar, é muito diferente, né? Tá, mas então, o que é pregar o Evangelho em qualquer lugar? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai seguir essa linha do tipo, a gente tem uma igreja, está vinculada numa cidade, e é isso. Isso é evangelizar, isso é evangelismo. Somente a porta da igreja estar aberta é evangelismo? Sim ou não? Podem falar. Não é um monólogo. Isso. É evangelismo? Depende do quê? Agora, a luz da palavra de Deus, que nos direciona a ir e fazer discípulos. A porta da igreja estar aberta é evangelismo? Só estar aqui dentro ou estar vivendo? Exatamente. Então a gente começa a ver que é uma atitude que a gente tem que ter, de amar as pessoas e de realmente praticar essa igreja viva. Em quantos nós estamos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16? Tá. Daqui a pouco eu quero fazer uns grupos para a gente fazer umas perguntinhas aqui, mas a ideia da gente pensar igreja e evangelismo em qualquer lugar é literalmente em qualquer lugar, tá? Se você estiver na sua casa, no restaurante, no supermercado, na fila do ônibus, onde você estiver praticando o evangelismo. Porém, a gente às vezes cai na pegadinha do tipo, não vou evangelizar se Deus me falar para fazer. Há quase 2000 anos ele já falou. E às vezes não nos basta isso. Então a gente tem que ser encorajado. E a igreja é para isso mesmo, para nos encorajar uns aos outros, estar em comunhão com os irmãos também. Mas eu quis usar esse meme, literalmente, né, alguns outros, porque a gente às vezes pensa nisso, né? Deus me mostra quem eu tenho que evangelizar. Aí pense numa pergunta. Quantas pessoas que você acha que Deus quer que vão para o inferno em Campinas? Não, Felipe, que pergunta pesada é essa? Jesus não quer ninguém. Então por que a gente não evangeliza nesse raciocínio, entendendo que nós podemos evangelizar a todos, a todo tempo. E a ideia é não ser uma coisa, por exemplo, também, fica tranquilo, Deus vai acabar com todos os seus problemas, você vai estar nos pastos verdejantes, bem bonitinho. Não. A ideia é justamente entender que Deus salva muito mais e nos dá muito mais do que apenas as coisas tão pequenas como
foi comentado hoje, que a gente vê, ou que a gente dá valor aqui. O reino de Deus estabelecido é muito além, é muito maior, transcende isso. Ah, Felipe, então por que eu vou ser crente se vai ter problemas também? Porque a diferença quando você não tem Deus, quando você passa por problemas, é que o seu mundo vai ao chão, não é? Você tira tudo debaixo dos seus pés. Agora, quando você tem Deus, você tem alguém de fato que você pode entregar esse pesado fardo dessa vida e falar: Deus, me ajuda. Eu não tenho como fazer isso, eu não tenho mais, eu preciso da sua ajuda, Deus. Ah, mas então você está falando algo vai ser tipo isso: Deus vai resolver seus problemas, Deus vai caminhar junto. Dá trabalho? Dá trabalho. Deus podia ter intervido e não ter a tempestade lá no meio do barco e os discípulos ficarem amedrontados com Jesus dormindo? Precisava ter tido a tempestade? Precisava. Para justamente passar por esse entendimento do tipo: eita, tenho que ter fé mesmo. Toma cuidado, porque ao evangelizar também a gente passa por aquela coisa do tipo, quase que esmolando a salvação para alguém, do tipo: aceita Jesus, A ideia não é essa. A ideia é apresentar de forma clara e simples e acessível às pessoas o plano da salvação, que daqui a pouco a gente vai falar. A ideia dessa aula é exatamente aprofundar nisso, mas também a gente entender que é algo sério e é uma decisão. Não é uma decisão apenas de uma fala, mas de uma mudança de vida, como Paulo fala em Romanos 12. No original ele fala de uma palavra chamada metanoia. Metanoia não é apenas uma mudança do tipo: eu andava por aqui, agora eu ando por aqui. Mas é de fato a forma como você vê o mundo, a forma como você valoriza as coisas, a forma como você se relaciona com as pessoas, muda tudo. A Ju tem um testemunho muito bonito de conversão, porque ela se converteu através da conversão do pai dela. Ah, Ju, por que você se converteu? Porque eu vi o que Deus fez na vida do meu pai. E é algo assim maravilhoso a gente ver justamente essa forma testemunial. Já dando um spoilerzinho para dos estatísticas que a gente vai usar na terceira aula, a APEC, que é uma missão que trabalha com crianças, eles estão estudando qual é o maior número de... as pessoas que se converteram, as pessoas que são de igreja, elas se converteram em que faixa etária e de que forma? Por televisão, por YouTube, grande maioria por... Exatamente. Eles falam que é uma faixa dos 4 aos 14, uma faixa assim, bem ampla até. E mais interessante que eles falam que essas crianças e esses jovens, eles se convertem através de que forma? De formas miraculosas. Relacionamento com pessoas. Pode estar vindo dentro da igreja, num ônibus, num projeto social, se assentando nos bancos que a porta está aberta da igreja, mas grande maioria, relacionamento. Eu não vou falar muito mais, que a gente vai aprofundar nisso na sequência. Outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é uma pregação quase que num tom bélico. O Iluminado mesmo, o Jack Nicholson, de forma, quem sabe como é o filme, não é tão amoroso assim, mas a gente sempre tem que tomar cuidado. A gente tem aquela mensagem tipo: se você não se converter, sai do quinto dos infernos mesmo. Não vai me ouvir, não vai para o meu time, não vai para a minha igreja. Deus castiga, Deus é amor, mas é justiça. A gente, se não tomar cuidado, a gente tem essa atitude. E aí a gente tem que lembrar que na relação e no sentimento de fé que a gente tem que ter, o que nos respalda de fato, qual é o sentimento que Deus nos ensina a ter e carregar um pelos outros? Amor. Amar a Deus acima de tudo, acima de todos, e amar ao próximo como a si mesmo. E é muito lindo a gente entender que essa fala de Cristo Jesus, resumindo, sintetizando os mandamentos, ele está deixando, não é uma anulação: eu tenho que amar o outro, ser bobo dos outros e fazer... Não. Você tem que amar ele como você se ama. Então você tem que se amar, você tem que se cuidar. Você tem que fazer o bem também para você, a ponto de você saber o que fazer o bem para o outro. Então é uma relação muito mais profunda. Bom, eu tinha pedido na aula passada, para essa aula, vocês darem uma pesquisada sobre plano da salvação. O que é plano da salvação? Plano da salvação é uma apresentação simples e clara do que é ser cristão, do que é entender ser cristão. Então a gente vai passar pela criação, a gente vai passar pelo pecado, a gente vai passar entendendo que a gente tem uma perdição, a morte, se a gente não aceitou Cristo Jesus. Mas a gente entende também que há uma salvação e que Deus enviou seu Filho.
Eu gosto dessa imagem, né? Que é como se fosse um... E essa série chama Salvation, alguma coisa. Não é cristã, não tem nada a ver, mas essa imagem achei bonitinha, né? Que é como se fosse vindo ao mundo mesmo, essa glória, esse poder e se fazendo carne como nós, né? E daí a gente vê toda a crucificação e todo o processo. Tá, então, voltando, o plano da salvação tem que ter algumas etapas, que é criação, queda do homem, no caso o pecado, a entrada do pecado na humanidade, entender que a gente precisa de um Salvador, senão a gente vai ter a morte, né? A gente teme essa morte, mas que Deus enviou o seu Filho. Há quanto tempo que a gente ouviu isso nas nossas igrejas? Uma vida toda? Alguns anos? Mas qual foi a última vez que você soube e conseguiu, se importou e se preocupou em passar essa mensagem para alguém? Então a ideia dessa dinâmica, já com os seus grupos divididos, é cada grupo fazer uma explicação bem simples. A gente vai ter 15 minutos. A ideia é bem simples, você pegar então sobre criação, queda e salvação, só esses 3 pontos, só esses 3, tudo bem? Mas eu quero que você pense isso de forma prática. Como que você conversaria isso com alguém? Levando em consideração que a gente tem que ter pelo menos uma base bíblica para cada uma das 3, tudo bem? Então a gente vai ter que montar um diálogo, uma conversa. Como eu conversaria com uma pessoa sobre esses 3 pontos? Criação, pecado, que é a queda do homem, e a salvação que a gente tem que ter em Cristo Jesus. E nessa conversa ter pelo menos citação de um versículo de cada. Tudo bem? A gente vai ter 15 minutos. Bom, a ideia dessa dinâmica não é, eu sei mais, eu sei menos, ou lascou, não sei de nada. A ideia é justamente a gente fazer esse exercício, esse exercitar o conhecimento da palavra de Deus e pensar mesmo. Não apenas de forma, para pessoas cristãs também, então é mais fácil. Não, a gente começar a pensar como de fato, eu tendo esse conhecimento, eu alcanço o meu colega de classe, que se diz ateu. Como que eu apresento esse evangelho aos meus colegas de trabalho, que não professam nenhuma fé? Como que eu falo para o meu vizinho? Então, a ideia é justamente a gente fazer esse exercício, e se a gente parar para pensar, a gente deveria fazer mais vezes isso, né? Esse livro, o Q3, ele dá um exemplo de diálogo. A ideia não é ter uma ferramenta pronta, porque eu acho muito interessante que eles falam exatamente isso. É um exemplo como ser feito, porém a gente tem que entender que o foco e a motivação não está no exemplo ou na ferramenta. O foco está em Cristo Jesus. Lembre-se disso. Seja você mesmo. Eu achei tão legal, muito legal, pessoas que eu nunca vi falando no púlpito da igreja, ou estão na frente, falando. E olha, vocês falam muito bem. Continuem falando. Aliás, mesmo os que não falaram, que deram ótimas ideias e ótimas frases, continuem. Continuem. A ideia é justamente a gente ter essa vida plena também em comunhão, também em Cristo, na igreja. Mas vamos lá, são 5 passos que eles dão, tá? E eu peço perdão que o resuminho dos 5 passos eu deixei do final, não sei porquê, mas depois a gente volta e faz o... Mas o primeiro passo é o contato com a pessoa, você conversar com a pessoa. E a ideia é isso ser natural, tá, gente? Não é tipo, meio robótico, né? Agora eu vou... Não. Seja você mesmo. Tente isso com pessoas que você fala todos os dias, seus amigos de classe, seus amigos de trabalho. Então a ideia é você pensar que o primeiro contato é, se você já conhece, tudo bem, mas se você não conhece, quem que é você? Como você está? Perguntas simples, mas perguntas que a gente está acostumado a fazer e passar. Mas quando você faz e de fato você fica mais alguns segundos olhando no olho da pessoa ou perguntando, você começa a fazer uma maior reflexão do tipo, essa pessoa está realmente preocupada em ter a resposta. Pessoalidade, relacionamento, como o Alexandre comentou tão bem. Então, invista tempo de conhecer a pessoa, de conhecer a sua família, conhecer a sua história, seja amigável, seja receptivo. Uma das vezes que eu estava fazendo esse tipo de ferramenta, que eu até sempre fiz isso na minha vida, só que não nesse formato, era com uma menina, aluna minha até, e ela é lésbica. E a fala dela foi, mas professor, eu sou lésbica. E eu falei, eu sou destro. E ela, por que você está falando que... E por que você está falando que você é lésbica? Qual que é a diferença? Porque a ideia não é a gente ter um evangelho universalista. Faz o que você quiser e Deus é amor, Deus vai perdoar todo mundo. Não. Nós temos critérios.
Mas esses critérios são muito importantes a gente entender. Esses critérios são para as pessoas que já são da fé. Não adianta eu chegar para um corintiano e falar, decore o hino do Palmeiras. O que ele vai falar para mim? O que tem a ver? Eu não sou palmeirense, eu sou corintiano. Então como que a gente vai alcançar alguém que não conhece a Cristo Jesus, que não tem atitudes que condizem com a palavra de Deus, se ainda não conhece a palavra de Deus, ou se ela não conhece a Deus ainda? Vocês entendem isso? A gente está querendo subir o patamar, sendo que a pessoa não está nem aí para isso. Então, todo um evangelismo começa com relacionamento, com contato visual, com conversar com a pessoa. Ser um bom ouvinte, um bom evangelista, primeiramente ele é um bom ouvinte. Ouça as pessoas. É um testemunho bem rápido. Como que eu evangelizei um ateu? Uma vez eu morava sozinho lá em Limeira, trabalhava com astronomia, e um cara sabia que eu era cristão. Estou com uns problemas aí, posso conversar? Pode. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou evangelizar o cara que é ateu e ele é muito inteligente? Muito mais que eu, estou lascado. E eu me lembro que ele sentou no meu sofá, eu sentei na outra parte do sofá, como eu era sozinho, casa pequena, aquela coisa, né? O banquinho que era a mesa de centro, tinha lá umas coisas lá que eu tinha deixado, e daí a gente começou a conversar, e ele fez uma pergunta que eu nem tinha ideia como eu ia responder sobre o cristianismo, questionando divindade, questionando a existência de Deus, e eu falei, lascou, essa eu passo. Essa eu tenho que pedir ajuda aos universitários, não tem nenhum aqui, estou lascado. Quer dizer, o único que tem é ateu, lascou, né? Ah, meu Deus. E daí ele, antes de fazer de eu ter resposto, não, mas tem mais uma pergunta. Mas não passei nem da primeira, daí ele fez outra pergunta que eu falei, meu Deus, não. E daí, enquanto eu estava ouvindo ele chegou e falou assim, o que é isso aqui? No meio das coisas que estavam no banquinho, né? Na mesa de centro, né? Humilde. Isso aqui é um negócio que minha mãe me deu. Era uma caixinha de promessas. Aí vai entregar também a idade de alguns na igreja, né? Era o pessoal novo, na época que a gente gastava mais papel, né? Que a gente não se preocupava tanto com a questão ecológica, já devíamos gastar mais com esse sentido. Eram uns papeizinhos, né? Com alguns versículos, tinham cores diferentes, e toda manhã minha mãe obrigava a gente, os 4 irmãos, a tirar um versículo, ler, né? A ideia não é que aquilo lá seja uma coisa mística, não, mas a gente lembrar da palavra de Deus, beleza. Ele falou, isso é uma caixinha. Eu pensei, como que eu vou explicar a caixinha de promessa para um ateu? Que já me fez 2 perguntas que eu não sei responder, imagina que já... E eu falei assim, é isso. Daí ele falou assim, então são trechos da Bíblia? Da palavra de Deus? Posso pegar um? E eu falei, agora é a hora, Deus. Agora vai pegar um que é evangelístico, que vai ser um negócio incrível. Vai, filhão, pode pegar. E ele foi, pegou um, eu falei, agora vai. E ele leu um versículo que até hoje eu nem lembro, porque apagou na minha memória, que quando ele leu, eu fiquei tão bloqueado, com tanto medo, que eu falei, Deus, esse não. Esse não tem nenhum sentido nem para mim, que eu sou do Senhor, que já é ele que está pro capeta. Deus, ajuda aí, né? E daí ele leu, e ele leu de novo, e eu falei, passa, pega outro, né? Esse é melhor de 3, né? Esse não conta. E ele começou a chorar. Tá vendo? E eu, não tô não. Isso tem a ver com o que eu perguntei. E ele começou a fazer uma linha de raciocínio que até hoje eu não entendi. Mas para ele fez todo sentido. Eu falei, posso pegar mais um? E eu, time que tá ganhando a gente não mexe, né? Pode pegar. Mano, foi um outro versículo que não tinha menos sentido ainda com o primeiro. Eu falei, agora? E ele começou a chorar de novo. Eu falei, eita, olha. E ele falou a mesma coisa, falou, eu estava com dúvida nisso. Eu falei, cara, resumo, a gente ficou uma noite toda conversando, ele pegamos os versículos que para mim não tinha sentido. E ele quase que me evangelizou naquela noite, sabe? Sabe aquela coisa? Deus já usou mulas no Antigo Testamento e usa ateus para evangelizar a gente de vez em quando, né? Hoje em dia. Cara, e ele foi se abrindo e Deus foi falando ao coração dele. E esse é um testemunho que eu gosto de dar porque eu não estava preparado, não que eu esteja hoje, mas Deus usou essa situação. A gente tem que lembrar que esse diálogo e essa exposição da palavra está nas mãos de Deus. O Espírito Santo de Deus está conosco. A palavra de Deus deixa bem claro que Ele está conosco até o fim dos tempos, os últimos dias. Ou seja, o pior da história, o momento pior da história, se a gente for narrar.
Deus estará com você quando você for pegar o evangelho, aquele que não tem nenhuma saída. Então o primeiro passo é justamente esse, você conversar, você ser receptivo, você ser bom ouvinte. Porém, é importante nesse só você ouvir, você direcionar, assim como a gente leu aqui, fazer o contato, mas direcionar a algo. Por isso, faça uma pergunta educada, mas de religião. Você vai em alguma igreja? Se a gente estivesse num mundo tão diferente como São Paulo, que é a questão de você pode, numa universidade, numa USP, você pode ter pessoas de diferentes países ou diferentes religiões, mas aqui é mais de boa, né? No máximo o pessoal fala, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Você tem uma fé? Você acredita nisso? E você vai ter a resposta. É claro que a resposta vai vir. Isso. Mas o segundo passo é você direcionar essa conversa e começar a puxar um pouquinho para Deus. E realizar algumas perguntas e observações, como por exemplo, então, parece que a maioria das religiões são iguais, né? Não é que falam hoje? Tudo é relativizado, não é? Parece até que você está fazendo uma pergunta que fere o evangelho, Felipe, você está ensinando a gente a não pegar o evangelho. Não, a gente vai falar numa linguagem que a pessoa entenda, que seja acessível. Então, em alguns passos que a gente vai dar, são passos que a gente vai caminhar junto com a pessoa, num pensamento diferente da Bíblia. Porém, a gente vai direcionando, vai puxando. Mesma coisa quando você vai voltar para uma rodovia, você está dirigindo. Você vira com tudo? Claro que não, você vai virando devagarzinho, direcionando para voltar a essa pista. Uma observação seria, então, todos nós estamos tentando agradar a Deus, você quer ser uma pessoa melhor, a gente quer passar daqui para os céus algum dia. Todos nós estamos tentando, mesmo as pessoas que são mais corretas ou que não tem nada de cristianismo, elas vão sentir lá no fundo que elas têm algo a pagar, uma dívida. Isso é uma crise existencial que até os filósofos existencialistas, Nietzsche está lá no meio, eles falavam isso. Isso é culpa da religião que pôs isso. Isso é da natureza humana, isso é nosso DNA. O ser humano, qualquer que for, ele vai, tem alguma coisa errada nisso mesmo. Eu não consigo pagar isso sozinho. Tiago, vou ter que apelar para você de novo. Pode? Isso, obrigado. Porém, depois de fazer esse questionamento filosófico e existencial, é importante você também fazer a pessoa refletir. A ideia é você fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa falar também. Mas você falou agora que você tem incertezas, que você tem dúvidas, que você tem esse vazio, que você tem essa necessidade ou essa experiência de quase que uma dívida a ser paga. Na sua religião, como que funciona isso? Como que a gente faz com os pecados, com os nossos erros? Obrigado, eu acho que vai ter que ir por aí. No terceiro passo, a gente vai direcionando o que a gente já teve agora, de contato, de insights do tipo de que é religião para hoje em dia, a gente já vai voltando para direcionar a queda, ao pecado. Depois de perguntar isso, depois de ouvir a pessoa falar umas duas ou três, isso, na minha religião é assim, daí você conclui com 3 perguntinhas de espaço. Pode passar para o próximo, por favor, Tiago? Seus pecados já estão perdoados? As coisas erradas que você fez, você já se sente com a consciência limpa, que é a forma que a gente falaria assim na nossa cultura? Quando que você acha que seus pecados são pagos? No seu jeito de pensar? Não sei, eu vou tentar viver correto, vou chegar lá na frente de Deus e aí vamos ver o que dá. Muitas vezes a gente vai ouvir isso. É interessante que até as pessoas que não são cristãs acreditam que vai ter um juízo final na nossa visão de mundo no Brasil, porque todo mundo aqui tem muito do cristianismo. Então, se você falar juízo final, se eu falar um dia que vai acabar tudo isso, um dia eu vou estar diante de Deus. E aí? Você sabe se suas dívidas já foram pagas? Ou você vai chegar lá para pagar para ver? O que você tem a perder nisso? Agora foi. E aí tem uma transição que você apresentar. Não, eu creio, o que eu creio é diferente. Eu sei que os meus pecados são perdoados. E não é porque eu sou uma pessoa boa.
Embora eu tente ser, também não vai dar a mensagem do tipo, vai viver do jeito mais tosco possível. Não, não, não. Nós sabemos que não somos, que as nossas bondades, assim como a gente estava conversando lá no fundo, são, como Paulo falava, como trapos imundos. Porém, a gente tenta fazer o mínimo aí, né? A gente tenta. O quarto e quinto passo, acho que eu vou deixar para depois, porque eu queria finalizar com o vídeo. Tiago, você solta o vídeo, por favor? Aquela missão, o Jesus Filme, eles fizeram esse curta, que é bem rápido, 9 minutos, e a visão de um dos ladrões que estava na cruz, crucificado com Cristo, o ponto de vista da crucificação dele, e não de Cristo. Tudo bem? Vamos ver, depois a gente já ora, e daí eu já passo uma tarefa para a semana. Diga-nos, não é contra a nossa lei sermos obrigados a pagar impostos ao imperador romano? Deem-me uma moeda. Jesus, fale conosco! De quem são o nome e a cara desta moeda? De César! Então deem a César aquilo que é de César, e a Deus aquilo que é de Deus. Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Sai! Afaste-se! Afaste-se! Corte as cordas! Você, carrega! Vamos! Vamos!
Estas com certeza não são vestes comuns. Vamos fazer o seguinte. Vamos disputar. Vamos jogar sim. Quem começa? Anda logo com isso. Perdoe-os, pai. Eles não sabem o que fazem. Mostre os seus milagres! Salve a si mesmo, se você é o rei dos judeus. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo. Você não é o Messias? Salve a si mesmo e a nós. Você não teme a Deus? Nosso sofrimento é justo. Mas Ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus, quando o Senhor vier como o rei. Eu te prometo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Pai, nas tuas mãos, eu entrego meu espírito. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá.